Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Fabrício Santana e hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente até ouve bastante aqui com os nossos alunos na nossa prática, que é que relógio que eu devo escolher ou quais as características que tem que ter no relógio para quem tem algum problema de visão, tá? E aí que eu estou falando aqui da miopia, astigmatismo, aquela pessoa que precisa de óculos, mas aí quer correr e, eu não vou ficar de óculos porque me incomoda, mas ao mesmo tempo eu tenho dificuldade de olhar as informações que estão no relógio, tá? Então, se esse é o seu caso, esse vídeo é para você. Eu separei esse vídeo em duas partes, tá? Para ajudar vocês. A primeira parte é a questão de estrutura, ou seja, se você está procurando um relógio, esse é o momento para que você coloque essa primeira parte em prática, tá? Que é quais características que o relógio vai ter que vai te ajudar a reduzir essa questão dessa dificuldade de enxergar, né? Ou você está querendo olhar aqui as informações, você não consegue ver direito, então quais características que o relógio pode ter que vai te ajudar, tá? E a segunda parte se você já tem um relógio, o que você pode mexer nele internamente para que você possa tirar proveito do relógio que você já tem, ou se você tem algum outro relógio específico que a gente vai falar, ainda tem algumas outras características um pouquinho a mais ali que a gente pode melhorar e você pode tirar proveito disso, tá bom? E outra coisa também, se você tem alguma característica, alguma coisa que você mexeu no seu relógio e você viu que funcionou demais para você, por favor, deixe aqui nos comentários que isso também vai ajudar as pessoas que estão vendo esse vídeo. Ela rola aqui os comentários e também pode ter alguma característica interessante. Lembrando que essas informações que eu estou passando para vocês são informações que a gente diariamente passa para algum aluno tem uma dificuldade e a gente vê que alguma delas funciona para determinados alunos, isso vai funcionando, tá? Então é por isso que eu estou trazendo para vocês. Mas aqui não tem nenhuma regra e nenhuma 100% de que assim funciona, então faça isso que vai dar certo, tá? São algumas características que estão funcionando e se você tiver alguma outra delas, deixa aqui nos comentários que a gente vai trocando essa ideia. A primeira característica, se você está escolhendo um relógio, você está pensando em trocar o seu relógio, a primeira questão que você tem que pensar é o tamanho da caixa, tá? E aqui eu trouxe dois exemplos, tá? Eu tenho um 245 Music e um 255, tá? Então, um de uma geração à frente da outra, tá certo? Mas qual que é a maior característica quando você olha eles um do lado do outro, tá? A maior característica dele é o tamanho da caixa, tá? Ou seja, um tem 42 e outro tem 46, né? 45.8 por aí, né? Ele tem 46. Então, significa o quê? Significa que o tamanho da caixa ou o tamanho potencial do visor é muito maior, tá? Mas aqui vale uma coisa que é interessante, tá? A gente cuidar. Nem sempre o tamanho da caixa significa aproveitamento de tela, tá? Alguns relógios, eles têm a caixa grande, mas ela tem uma redução no tamanho do visor, tá? Então, a tela, ela não é do tamanho proporcional com o da caixa, tá? Um exemplo muito bom isso é a diferença do 245 para o 55, tá? O 55 ele também tem as mesmas 42 milímetros, né? 4,2 centímetros de diâmetro. Qual que é a questão dele? A questão é que, neste caso, ele tem uma diminuição de aproveitamento, ou seja, a tela ela é menor, então ela tem como se fosse um anel, que é um círculo, tá? Que tem os nomes ali, o pause, o light, o up, o down, tá escrito, só que daí o que acontece é que não tem muito aproveitamento, né? E para exemplificar bem, a gente tem um vídeo que eu vou deixar aqui no card, que eu falo sobre o review do 55, e isso é uma das características, que é um ponto negativo do 55, é que ele tem uma caixa boa, um tamanho legal, que se adapta à maior parte dos pulsos, porém, a gente não tem uma capacidade de aproveitamento de tela, tá? Então, se você tem alguma dificuldade para enxergar, não quer utilizar óculos, quem sabe o 55 já não seja um relógio o melhor possível, tá? Mas calma, ainda tem algumas coisas que a gente pode fazer para tentar melhorar essa questão, tá? A única coisa é que se você já tem o 55, antes de querer trocar, espere até o final do vídeo que a gente vai tentar resolver ou tentar ajudar a melhorar essa questão, tá certo? Mas o tamanho da caixa, ele é um indicador de que o aproveitamento de tela pode ser algo que vai melhorar na sua visualização aqui do relógio, tá? Associado a isso, a gente tem também uma outra característica que é a resolução, tá? Bom, então só o tamanho da caixa e o tamanho da tela é importante?
Isso é uma característica interessante, tá? Mas a resolução também é importante. Por quê? Porque isso vai interferir na definição, ou seja, na capacidade que a tela tem de, em um pouquinho menor, conseguir definir melhor a informação que quer passar. Então, se você conhece alguém que tenha o Garmin 35, você vai ver que a resolução do 35 é bem aquém do 45, do 55 e, enfim, dos outros relógios. E eu estou falando aqui da linha Garmin porque é o que eu tenho mais contato, tá? E que eu sei de cabeça para poder te ajudar. Mas eu sei que, por exemplo, o Polar antigo também tinha uma resolução bem aquém, né, do que, por exemplo, os Vantages agora, que tem uma resolução um pouquinho melhor, tá? Mas o que a resolução vai fazer? É a quantidade, né, a capacidade que eu tenho de colocar menos pixel num espaço, no mesmo espaço. Isso faz com que eu tenha uma definição melhor, tá? E isso vai facilitar na hora que você for esticar o braço aqui para você ver, você conseguir delimitar ou conseguir analisar mais informações, porque você tem mais definição, tá? Mas lembrando que dependendo de como é que é a tua questão visual, ainda assim essa resolução ela não vai te ajudar tanto quanto o número ser maior, tá? Ou seja, o tamanho ser maior para a gente conseguir analisar ali as informações com um pouco mais de precisão, tá certo? Mas dependendo de qual é a sua questão, né, o seu grau de necessidade de óculos ou questão visual, pode ser que a resolução aumentando ela também vai te ajudar. Olha só, eu peguei o meu relógio agora para mostrar para vocês uma outra característica de tela que pode ajudar você nessa resolução e definição, tá? Porque existem alguns relógios que eles não têm uma luz e uma capacidade de mostrar a informação com uma maior facilidade, ou seja, não é a luz aqui ela acaba não sendo tão boa, porém tem alguns relógios que mesmo com luz incisiva, assim, direto, ele não fica tão aparente. Parece que quando bate o sol ele piora, tá? Esses tipos de relógio vocês têm que evitar, obviamente, tá? Então existe um nome que eu até fui procurar para ver, porque eu sabia que o meu tinha e eu tinha que procurar para poder falar para vocês, tá? Que o nome da característica é transflectivo, tá? Então se vocês olharem que é um LSD transflectivo, significa que ele tem tanta capacidade de iluminar o número, mas também quando bate a luz ele consegue refletir com a maior facilidade também. Então é o melhor dos dois mundos, ele consegue iluminar e aí bate a luz do sol e consegue refletir, tá? Isso faz com que mesmo que a luz esteja muito forte, mesmo assim você vai conseguir ver as informações com uma ótima definição. Então, se você está tentando olhar de uma certa distância, então quando bate o sol você consegue facilitar, com maior facilidade olhar quais são essas informações. Bom, eu já falei as características físicas que são importantes e que vai ajudar vocês na hora de escolher um relógio que possam ajudar vocês nesse quesito, de conseguir enxergar com uma maior clareza os números que tá aqui, tá? Então eu falei do tamanho da caixa, da resolução, de uma característica do LCD, tá? E também da parte de você ter uma otimização do tamanho de tela com a caixa. Essas características são características físicas que vão ajudar com que você consiga analisar de uma melhor forma possível. Na hora que você estiver correndo, você olha rapidamente e consegue tranquilamente ver as informações. Agora eu vou tentar explicar para vocês algumas características e alguns presets, algumas coisas que a gente pode mexer no relógio para que facilite vocês conseguirem analisar ou ver com uma maior clareza, né, com uma maior definição o relógio, tá? Então vamos lá. Bom, pessoal, me mudei aqui para mostrar aqui para vocês as características que a gente pode alterar em configuração, tá? Essa que é a parte importante. Claro que eu estou mostrando aqui num Garmin, tá? Mas você pode tranquilamente pegar essa característica, essa ideia e ver se no seu modelo tem, no seu relógio tem. Normalmente os relógios de corrida têm essas opções, tá? Claro que vai variar se tu tem um Coros, se tu tem um Polar, ou se tu tem um smartwatch, dependendo do smartwatch, quem sabe não tenha, mas os relógios específicos para esporte, né, os de corrida, por exemplo, eles vão ter essas opções, tá? Então basta você ir dar uma olhada, dar uma pesquisada, para ver se você consegue encontrar essa forma de fazer no teu modelo, tá? E se você tem uma questão ali que você não sabe como mexer ou tentou e não deu certo, coloque nos comentários que a gente vai tentando pesquisar também, ir atrás. Eu não sei tudo, né? Às vezes eu pesquiso bastante aqui para mostrar para vocês ou para explicar alguma coisa para vocês, eu sempre pesquiso e vou atrás e tudo mais. E nos comentários também, às vezes vem características ou questões que eu nunca ouvi falar ou não sei como resolve, eu vou lá, pesquiso,
converse com alguém que possa saber, e aí a gente tenta resolver, tá bom? Essa aqui é a ideia. Bom, então vamos lá, olha só. Uma coisa que é interessante, tá? Olha só, você lembra aquela questão de transflexível que eu falei para vocês, tá? Então, olha só, eu tenho um relógio aqui, ele está em contato direto com a luz, tá? Se eu colocar a mão aqui, ó, vocês veem que mesmo eu consigo enxergar, mas bem mais fraquinho, tá? Claro, porque eu não liguei a luz, né? Se eu ligar a luz aqui, dá um pouco uma ajudada, mas tu vê que na luz do dia a luz não ajuda tanto. Mas, quando bate a luz, ele consegue refletir bastante, ó, como fica bem definido. Tá? Então vocês veem que a definição, a gente consegue ver o 0, a gente consegue ver o 10, o 0 ali com uma certa capacidade, porque a tela é grande e também o fato, né, de a gente conseguir ter uma questão da resolução, enfim. Tá? Mesmo que, claro, o 5.5 a gente tem também uma borda aqui que poderia ser melhor aproveitada, né? Mas ele ainda assim já é um relógio maior, né, que a gente consiga ver com um pouco mais de facilidade, certo? Bom, vamos parar de enrolação e vamos lá. Umas características que a gente pode fazer é, se você está com dificuldade da tela, tá? Então no Garmin aqui a gente consegue vir só, entra aqui no botão do up, ó, visor de relógio, aqui a gente consegue alterar o modo que vem a tua tela. Então, por exemplo, está vindo assim, ó, e você está com bastante dificuldade de enxergar, não está conseguindo ver direito, não consigo ver aquele domingo 14 ali e tudo mais, ok, vai lá, troca, ó, esse aqui já fica mais interessante, ó, já um 10 e 10, eu já consigo ver com muito mais facilidade, tá? Então eu posso vir aqui no Start, né, aplicar, mas eu ainda posso vir aqui personalizar em cima desse layout, tá? Então eu posso vir no layout e posso vir nos dados, então qual dado eu quero tirar? Por exemplo, o domingo eu quero colocar horário, quero colocar outra coisa, tá? Eu quero trocar outra informação, tá? Ou eu posso simplesmente vir aqui, ó, e trocar as informações que eu acho pertinente. Ou posso até tirar, tá? Eu não estou conseguindo enxergar, não é útil para mim, não me importa, tá? Não quero saber, enfim, tudo mais. Ó, vem aqui e tira fora. Beleza. Mesma coisa aqui, aqui não quero também, quero só o número, que eu só o que eu consigo visualizar aqui, ó. Tira fora também. Eu não quero, não vou conseguir ver o relógio também, tiro fora. Tá, então eu consigo tirar fora, claro, não vou aplicar aqui, mas aí ele vai para a tela e tudo mais, e aí vocês conseguem, deixa eu voltar aqui para vocês verem, aí eu consigo ver somente ali o 10, 10. Bom, então consigo enxergar ali tranquilamente, porque o número está grande e tem uma definição. Mas esse escuro com esse vermelho também está me incomodando, eu não consigo ver. Beleza, então a gente pode vir personalizar, cor destacada e cor de fundo, tá? Então ele pode vir na cor do fundo aqui, ó, e alterar para branco. Bom, agora branco fica mais tranquilo, tá? Então eu posso alterar a cor que eu quero. Nossa, eu adoro o amarelo. Então vamos lá, a gente troca aqui, tá? Cor destacada, né? Trocar, obviamente, né? Pode trocar aqui, tá? Então eu posso vir com, eu tô com um escuro lá, por exemplo, eu tava com a tela escura, né? Então agora, se é o fundo escuro, ó, agora eu troquei para amarelo e já facilitou, consigo destacar melhor a informação, tá? Então, isso vai fazer com que eu consiga fazer algumas adaptações para que, se você esteja com dificuldade de enxergar a distância ali, isso vai facilitar com que você consiga aumentar os campos de visão, tá? Os campos do visor. É isso que eu quero que vocês entendam. Não tem como fazer essa adaptação, tá? Uma outra coisa que também dá para fazer é mexer nesses campos durante o treino, ou seja, na fase do treino, tá? Não só no visor aqui, tá? Então, olha só como é que a gente faz. A gente vem aqui, a gente vai vir em corrida ou start, né? Dependendo de como é que é o seu celular ou o seu relógio, ó. E aí você vai vir aqui, ó, e vai ter configurações de corrida, tá? Você vai entrar aqui em OK e tem visor de dados. E aqui também é importante, ó. Então, por exemplo, esse visor aqui é difícil de ver. Quem quer ver o pace aqui, o ritmo aqui no cantinho, ó, quem sabe não consiga. Então, em vez de tirar esse ritmo daqui, por que a gente não passa lá para cima, lá no temporizador, por exemplo, tá? Então, vem aqui, ó, campo de dados, tá? Então, vem aqui e, ó, escolho qual que eu quero o temporizador lá, ó, troco, e aí eu coloco qual é o que eu quero o ritmo ali, ó. Beleza? Então, quem sabe aqui eu já consigo ver um pouco mais de facilidade. Aí o ritmo eu quero colocar o tempo, então o timer ali, ó. Pronto, ó, troquei, tirei o ritmo e botei o temporizador, tá? Então fiz essa troca. Quem sabe só isso já seja suficiente. Eu aumentei um pouquinho mais e já foi suficiente para eu ter um pouco mais de conforto ali na hora de olhar rápido
e não ter problema, tá? Então, lembrando que vai variar bastante da sua necessidade, né? Da sua necessidade de grau, o que tipo de, se tu tem miopia, se tem astigmatismo, enfim, aqui não é nada técnico sobre isso, né? Mas dependendo da tua capacidade, então tu vai tentando ali, teste e vai vendo se você consegue adaptar isso, tá? Então é questão de adaptação mesmo. E aí tem como a gente, por exemplo, trocar mas assim, ainda assim fica pequeno. Tem como aumentar? Tem como aumentar. Então a gente entra aqui, ó, campos de dados, a gente pode reordenar, tá? Então a gente pode trocar ali, mas também a gente pode vir aqui, ó, vem descendo, vai descendo até o adicionar novo. Adiciono novo, dados, tá? Personalizados, e eu quero um campo só. Vou colocar só um campo, tá? Então eu quero colocar o meu ritmo, tá? Então o que eu vou pensar? Então, eu preciso do ritmo, tá? Então eu venho no ritmo aqui, ó, ritmo. Bom, tem só ritmo, tá? Mas para que serve o ritmo? Bom, então se eu tenho dificuldade de enxergar pequenininho, eu coloco o ritmo e aí eu venho em outra tela, adicionar dados, e aqui eu coloco um campo de novo, tá? Só que aí, em vez de aqui, eu vou lá e coloco distância, tá? Então, qual que é a questão aqui? Tá? A questão é que, por exemplo, eu não consigo enxergar, mas assim, alterar o botão dá para aumentar. Então, por exemplo, o pace é importante, tá? O pace é importante. Então, eu fico no ritmo aqui, analisando, e aí quando eu quero saber a distância, eu só vou lá, troco para baixo, olho a distância e volto para o ritmo, tá? Então, eu consigo, com o botão aqui, fazer manejar com um pouco mais de facilidade, porque eu tenho só um campo aqui. Ou ao invés de, por exemplo, aqui, ó, que eu tenho 3 campos, vai ficar um pouquinho menor, mas em comparação desse com esse, eu tenho uma maior facilidade para eu conseguir olhar e enxergar qual é a informação, tá? Então isso também é uma outra característica que pode ser alterada, tá certo? E também a gente pode ter uma outra característica que ela vai depender de qual é o teu tipo de relógio, tá? E se o relógio consegue fazer isso. Tá? Então vamos comentar um pouquinho sobre isso também. Bom, existe mais uma característica que ela é importante, mas também ela é muito específica, tá? No meu caso, aí eu vou utilizar o meu relógio mesmo, que é o Garmin Forerunner 245 Music, tá? E essa questão do Music, ela é muito importante. Então eu acabei de configurar o relógio aqui, tá? Como essa caixinha de som aqui, que eu trouxe para vocês, como se ela fosse um fone de ouvido, tá? Só para vocês conseguirem ouvir aquilo que, teoricamente, eu estaria ouvindo no fone de ouvido, tá bom? Para vocês verem quais são essas informações. Claro que nem todos eu vou conseguir fazer aqui, porque vai depender do treino, eu preciso completar um km, mas vocês vão conseguir ver como é que funciona a característica específica do relógio aqui, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho bastante dificuldade de enxergar, tá? Isso me incomoda bastante, eu vou ficar muito tempo de óculos, isso incomoda, a lente não funciona, meu Deus, o que eu faço, tá? Isso é uma das características que você pode fazer também. Então, claro que tem os seus benefícios e tem seus malefícios, tem seus contras utilizar fone de ouvido, tá? Então, é um teste. Se você utiliza fone de ouvido no seu dia a dia, se você está num ambiente controlado, tá? Se você está numa prova que é controlada e você precisa do feedback auditivo para que você desempenhe melhor a corrida, não tem problema nenhum utilizar um fone de ouvido, tá certo? Então, o único cuidado é que se você estiver numa área que está muito movimentada, quem sabe vai com um fone de ouvido, tá? Quem sabe, né, só para ter o feedback auditivo, tá? E você utiliza a outra via, né, o outro ouvido, para que você se ambiente no local onde você está correndo. É uma característica também, tá? Então, basicamente, eu conectei o meu fone de ouvido, né, que no caso essa caixinha, para que você consiga ouvir, tá? Então, se por um acaso vocês não conseguirem ouvir direito, tá? Eu vou chegar um pouquinho mais perto do microfone aqui para que vocês consigam ouvir com mais tranquilidade, tá certo? Então, vamos lá. Então, imagine-se que eu comecei minha corrida aqui, fui aqui, corrida, tá? Ele já achou o fone de ouvido, né? Tá? Então, vou entrar aqui, corrida, tá? E aí eu vou ter que pesquisar uma corrida aqui que eu já tenha, tá? Vamos ver o que eu tenho aqui gravado no meu relógio aqui para que a gente consiga
fazer aqui, tá? Vamos ver se eu consigo. Vamos fazer um intervalo aqui, tá? Vamos direto aqui fazer um intervalo. Tá? Entrem aqui opções, tá? Entrar em intervalos aqui. Quando eu der um play aqui, ele vai me dar umas informações que são importantes. Olha lá, vamos lá, ó. Pressionar botão lápis. Só, ele deu uma informação, tá? Então, ó, aquecimento, tá? Ele deu o live track iniciado, né? Porque eu tô na pista. Ó, quando eu der o OK aqui, ele vai dar as informações já do que é que eu tenho que fazer no treino. Ó. Porque esse aqui, como tá escrito aqui, é o aquecimento. Ó, vamos lá, ó. Ó. Foi. Ó, agora sim, ó. Lap. Volta 24 segundos. Viu só? Em metros. Viu? Ele só tá com um pouquinho de dificuldade aqui de conexão, tá? Porque essa caixa é a primeira vez que eu conecto ele. Mas vamos lá, ó. Eu tô fazendo esse movimento, tá? Vamos lá, terminei, ó. Volta 18 segundos. Viu? Descanse. É como se fosse... Metros. Ó, descanse, como eu não dei descanso, né? Então ele dá descanso e não fala nada de metros, mas é normal, tá? Então eu vou deixar pertinho aqui para vocês o microfone para vocês conseguirem ouvir, se vocês ainda não ouviram certinho, tá? Eu vou colocar aqui em cima da mesa o microfone só para que vocês consigam ver. Ó, descansei, ó, vamos lá, lap. Volta 26 segundos. Ida. Metros. Isso, entendeu? E aí, beleza, eu continuo aqui, ó, mesma coisa, ó. Volta 13 segundos. Tá. C. Tá. Então, o que é? Metros. Vou voltar aqui, né? Como eu tenho aqui uma questão de treinos de tiro, né? Deu pra ver, né? Que é numa pista, enfim, tal. Esse treino aqui eu faço na FSM, então eu já sei a distância certinho que tem que fazer e tudo mais. Isso acaba acontecendo. Mas se eu, por exemplo, estou fazendo uma corrida e eu tenho um pace, aí ele fala assim, volta 8, né? 8 quilômetros. Pace, ele diz, volta 8, 5 e 40, tá? Então ele vai ter dando essa noção, né, visual, auditiva, né? Então ele te informa o que é que você está tendo no momento, tá? Então, claro que não é um feedback assim como olhar o relógio todo momento, mas vai te ajudar bastante ao que você tenha uma noção, né, como você está, tá certo? Isso é uma ferramenta a mais. Se a música estiver tocando, a música pausa, dá a informação e a música volta, tá? Lembrando, esse relógio aqui, ele faz isso porque ele é a versão Music, tá? Então vai ter, claro, alguns relógios que eles não vão ser capazes de fazer. Mas isso é uma característica a mais que eu quero passar aqui para vocês, caso vocês tenham uma necessidade maior de ter um relógio assim, você já sabe qual procurar, tá? Então, se você quiser, por exemplo, a versão Music do 245, 255, né, ou qualquer uma outra, alguma outra linha da Garmin, lembre-se sempre que a gente tem a ifcat.store, nosso parceiro Gilson, que você entra lá no Instagram dele e fala assim, olha, ouvi aquele vídeo lá, ele me ensinou, eu quero um Garmin 245 Music porque ele vai me ajudar no meu treino e ele vai estar de prontidão lá para poder, com os melhores preços também, prestar um assessoramento ali excelente de como instalar, como é que funciona, vai te tirar todas as dúvidas e que você vai com certeza fazer um baita negócio, tá certo? Então, ifcat.store, lá no Instagram, conversa com o Gilson e fala assim, eu vim lá da ProElite que eles vão te ajudar, tá certo? Então, espero ter, eu sei que o vídeo ficou longo, mas é que tinha algumas funções aqui que eu tinha que passar para vocês, espero ter ajudado, tá certo? Eu vou também colocar aqui no vídeo também algumas outras capítulos, né, para se caso vocês tiverem tirou alguma dúvida ou tem alguma dúvida sobre e querem voltar depois no vídeo para ver como é que funciona, para testar, eu comprei agora, eu quero saber como fazer, vai estar lá os capítulos certinho para que vocês consigam acessar e ir direto na informação, tá certo? Espero ter colaborado com vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, só se você for aquele raiz que gosta de muito conteúdo da corrida, ativa o sininho, tá? Ou também deixa o like e, obviamente, envie para aquele amigo que tem uma certa dificuldade, utiliza óculos, que fica reclamando, que não consegue enxergar direito. Então, quem sabe, e se tudo der certo, ficarei muito feliz de poder ajudar também, tá certo? Um forte abraço e até mais, gente.